beleza? Borges aqui para mais uma aula gostosinha no azeite. E o que é mais gostosinho no azeite do que resolução de prova? Não qualquer prova, a última prova da banca que você quer. Imagina isso. Então vem comigo que eu trouxe para você agora. Aproveita. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de IBFC. E é isso que nós vamos falar hoje. Eu sou o Borges, professor de língua portuguesa para concursos e vestibulares, e eu tô aqui para te ajudar a alcançar o seu objetivo. Vamos falar dela, vamos falar da prova da MGS, Minas Gerais Administração e Serviços SA, tá? O edital 18 de 2024, feito aí pela banca IBFC. E eu trouxe para vocês aqui essa prova que, cara, ela é com certeza um espelho daquilo que a gente pode esperar para a prova dos Correios, tá? Aqui, como eu sempre digo, a banca ela tem como característica trazer para a gente ali um texto de apoio curto, tá? Na maioria das vezes esse texto é curto, ele não é muito extenso. Então ele traz ali, ó, 3 parágrafos bem simples de lidar, tá? Não é uma prova difícil em relação ao texto. Vocês podem perceber, inclusive, que ela traz aqui no seu comando, né? Analise o texto analise o texto e para responder as questões de 1 a 6. Vocês podem ver que ela, inclusive, traz sempre um probleminha de gramática, né? Analise o texto e para responder. Então, nós não temos esse e aqui nós teríamos o uso do acento grave indicativo de crase. Borges, você está corrigindo a banca? Estou corrigindo, tá? E eu falo para vocês, cara, banca é desse jeito. Você tem que tratar aqui, ó. Tem que tratar na chincha, entendeu? Mas vamos lá. Então, texto tranquilo, China adota medidas para incentivar casais a terem mais filhos. É um texto, inclusive, interessante de se ler, ok? É muito bom você não ter preconceito quando você se depara com isso. A única coisa que eu sempre peço aos meus alunos, não leia o texto antes. Primeira coisa, analise os exercícios. Aqui nós temos um exercício amarrado, lá, ó, de acordo com o texto. Falou de acordo com o texto, meu amor, é amarrado. Que é um exercício... Opa! Que isso, Borges? Tá entregando a resposta? Calma. Vamos analisar exercício por exercício, porque eu esqueci, eu coloquei a alternativa para ficar mais bonito para vocês. Vamos lá. Então, de acordo com o texto, a política do filho único vigente na China, desde o fim da década de 1970, eu odeio isso aqui, tá? Desde o fim da década de 1970, 1970 não é uma década, é um ano, tá? Então eu não gosto disso, mas o pessoal continua usando dessa forma. Então, desde o fim da década de 70 do século passado, significou no seu início, pessoal, muita gente errou esse exercício por conta dessa análise no fim aqui, ó, do nosso enunciado. E por que isso aconteceu? Bom, se a gente analisar, ó, a China adota medidas para incentivar casais a terem mais filhos. Então, o que aconteceu, né? A China, ela na década de 70 do século passado, ela instituiu uma política para diminuir, né, o crescimento populacional que estava exagerado. A galera estava batendo ali a casa de 1 bilhão, não é? Então, nós temos inclusive isso aí nos próximos anos, esse 1 bilhão sendo alcançado. Só que, na época, o que aconteceu? A política era 1 filho para cada casal, certo? Mais pra frente, olha lá, em 1985, casais das áreas rurais foram permitidos, né, a eles terem mais um filho, então ter um segundo filho. Só que em 2015, a regra ela foi cancelada, né, essa regra ela foi anulada. Por quê? Porque eles perceberam que o número de pessoas, de nascimentos, estava diminuindo muito, mas muito rápido, né? O que acaba gerando o envelhecimento populacional. A população ela passa a ter uma idade avançada em relação à mão de obra, né? No caso que seria enxergado como os jovens. Então essa taxa ela acaba até preocupando. Ali em 2022 a China registra então a menor taxa de natalidade, com mais pessoas mortas do que pessoas nascendo. Isso é preocupante. Então, de acordo com o texto, a política do filho único vigente na China, desde o fim da década de 70 do século passado, significou o quê? No seu início. Então, no início, vocês vão encontrar aqui, ó, o encolhimento preocupante para o futuro do país aconteceu, em parte devido à política do filho único, vigente desde o fim da década de 70 do século passado, que tinha como objetivo colocar um freio no tamanho da população, limitando uma criança por casal. Agora a autoridade... tá, beleza. Então o que aconteceu aqui? Eu tive um declínio
populacional. Se eu instituo lá no início, olha lá, início, a política do filho único, qual seria, o que ela significou no início? Um declínio, ou seja, a população começou a diminuir. Houve um incentivo a casais para terem mais filhos? É óbvio que não. Eu não tive incentivo com a política do filho único. Baixa adesão ao programa devido aos altos custos para aumentar a família. Pessoal, isso aqui está no texto, mas não é no início da política do filho único. Permissão de casais de áreas urbanas terem mais de 2 filhos. Não, primeiro porque foi a permissão para casais de áreas rurais. Isso está no texto. Então, ele acaba invertendo alguns elementos, mas se eu me apegar à palavra início apresentada aqui no meu enunciado, fica simples de poder responder. Inclusive, não é muito longe que você precisa ir para poder responder ao exercício, já que ele fala sobre o início da política do filho único. Fez sentido? Então a análise aqui, ela tá mais no próprio exercício do que no texto. Apesar de que é interessante ler o exercício, o texto na banca IBFC. Por ser um texto curto, é interessante você ler o exercício. Mas não ler o texto, mas não antes de ler o exercício. Esse aqui é um dos nossos exercícios amarrados. A resposta correta, letrinha C. Próximo exercício, também muito simples. Não é necessário ir longe para você responder. Vou dar um exemplo para vocês. Ó. Sobre o texto, leia as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. Vamos lá. Foi permitido um segundo filho somente aos moradores de cidades. Volta comigo aqui no texto. Ó. A política do filho único previa que casais de áreas urbanas e rurais só poderiam ter um filho. A partir de 85, casais de áreas rurais foram permitidos a ter um segundo filho. Pessoal, então não é aqui, ó, isso aqui ele faz essa bagunça para pegar a galera de jeito. Foi permitido um segundo filho somente aos moradores de cidades. Na verdade, isso aqui é falso. Não foi permitido um segundo filho somente a casais de... inclusive isso aqui seria falso se você só colocasse aqui rurais também. Por quê? Porque, pessoal, é necessário você expressar que isso aconteceu a partir de 1985 e não com a política do filho único. Então, cuidado com esse tipo de enunciado, mas aqui é falso. Para reverter a queda populacional, com a finalidade de reverter essa queda populacional, o governo cancelou a política do filho único. Volta. Vamos lá, onde está isso no texto, Borges? Está aqui, ó. Em 2015, porém, no entanto, em 2022, a China registra a menor taxa de natalidade com as mortes, superando o número de nascimentos. A baixa adesão à ideia de aumentar a família está ligada aos altos custos. Então, diante disso, o governo tem implementado incentivos para auxiliar os casais. Pessoal, em 2015, a regra foi revogada e o governo passou a permitir que todas as famílias, independente da região, tenham dois filhos, certo? Então tá aqui, ó, a nova, para reverter a queda, o governo cancelou, isso aqui é verdadeiro. Na terceira proposição, a nova regra era somente para os casais de área rural terem mais de 2 filhos. Peraí, não, a nova regra era somente para os casais de área rural terem mais... Não, a nova regra é que todo mundo possa ter agora, a partir de agora, né, mais de 2 filhos. E a partir de 2022, não só isso, também existe o governo incentivando os casais a terem mais de um filho, entendeu? E a última, mesmo sem a política do filho único, os nascimentos diminuíram em 2022. Então, em 2015, como está no texto, né, o governo revoga a lei. Só que em 2022... nós temos ainda, né, os nascimentos diminuindo em relação ao número de mortes, por exemplo. Então, é um efeito da política do filho único e o texto ainda traz para nós que isso acontece porque há um valor, né, o custo para você ter mais filhos é grande. Dessa forma, as pessoas evitam, né, como reflexo, é claro, da política do filho único, mas também como a questão dos altos custos para se ter um filho. Então, mesmo sem a política do filho único, os nascimentos diminuíram em 2022. Verdadeiro. Por isso, a resposta correta aqui é a letrinha A. Ok? Borges,
Esse é um texto simples de lidar? Muito simples, pessoal. As próprias alternativas, elas se respondem. Então, é fácil quando você analisa o texto, ok? Pessoal, fica atento, então, condições exclusivas para o seu concurso. Fica de olho, porque tem coisa boa para você lá no meu preparatório. Não perde essa chance, gente, tá? O curso completo com aulas teóricas do zero ao avançado, plataforma Netflix, materiais de apoio em PDF, sistema de questões, intensivão focado na banca e intensivão de matemática e português. Tudo isso lá no meu preparatório. Então, fica de olho nos valores exclusivos, tá? R$ 197 no Pix ou 12 vezes de R$ 19,66. Vale a pena? Vale demais. Terceiro exercício, no segundo parágrafo do trecho, em 2015, porém, a regra foi revogada e o governo passou a permitir que todas as famílias barará bururu. O termo revogar, sublinhado, significa, bom, aqui eu preciso, né, o primeiro ponto é trazer a ideia do termo revogado, que eu gosto de fazer um paralelo para refogado. Toda vez que aparecer essa palavra revogar, lembre-se de refogar, que é o quê? Enfiar na panela, afunda na panela. Afunda na panela. Por quê? Porque revogar significa cancelar, ok? Então, o que acontece? Vai chegar na prova, você vai se deparar com um exercício desse aqui. Você vai se deparar com um exercício desse aqui, tratando então da questão de revogar. Agora pensa comigo, o que eu quero que você pense, tá? Não consegui, Borges, encontrar essa dica sua do refogado e tarará, bororô, o que você vai fazer? O que você vai enfiar na sua cabeça? Pessoal, eu quero que você enfie na sua cabeça que no próprio contexto eu consigo responder o exercício. Tá vendo aqui, ó, palavras como manter, acrescentar, anular, ratificar. Se você encaixar no lugar aqui, você percebe, ó, em 2015, porém, a regra foi mantida e o governo passou a permitir que todas as famílias... Pô, peraí, não. Em 2015, a regra foi mantida. Não, mas o governo passou a permitir. Antes ele proibia, agora ele permitia. Então manter não cabe, muito menos restabelecer. Acrescentar tem o mesmo significado, né? Então, em 2015, porém, a regra foi acrescentada e o governo passou a permitir. Peraí. Antes não podia, agora ele está permitindo. Não dá para eu colocar o termo acrescentar, então elimina. A última aqui, ratificar, que significa, se você lembra das aulas de parônimos, significa confirmar. Ratificar é confirmar, né? Então, aqui, em 2015, porém, a regra foi confirmada e o governo passou a permitir. Não, peraí, antes ele proibia, agora ele permite? Não dá. Por isso que a resposta correta é a letrinha C. Então, tem duas chances, né? Você conhecer o termo e você utilizar ali nesse lugar, ou você testar as outras alternativas. E por que eu digo isso a vocês? Porque quando você faz essa troca, você percebe, nesse caso, que a hora que eu faço a troca, o texto muda de sentido. Então, se você conseguiu analisar o texto corretamente, a troca pelas outras alternativas vai te mostrar a alternativa que se encaixa corretamente. Então, facilita a nossa vida, ok? Lembre-se disso. Ficou na dúvida? Tenta encaixar as alternativas no lugar. Isso aqui é exercício, nós chamamos de exercício de semântica. O que é semântica? Trata da significação das palavras. Dessa forma, o significado das palavras é importante e fazendo a troca eu consigo alcançar a alternativa correta. Aqui, claro, não pode faltar... Cara, IBFC não pode faltar o quê? Crase. Ok? Então, olha lá, no trecho do último parágrafo, isso aqui já é exercício solto, eu não preciso do texto para responder. Ele fala aqui, ó, a baixa adesão à ideia de aumentar a família, barará bururu. Verifica-se o uso da crase, pela contração da preposição e do artigo. Não é contração, tá? A banca tá errada, é a fusão. Contração é quando dois elementos acabam sendo vistos após essa junção, que é, por exemplo, aqui, ó, D mais A, eu tenho contração. Por que é contração? Porque eu tô vendo D e eu tô vendo A, apesar de eu ter eliminado o E. Então, isso é contração. A banca tá errada, mas tudo bem. Vou ficar bravo com ela. Tá? Então, lembrando que crase não é contração, mas sim fusão. Borges, cabe recurso no exercício desse? Apesar de
de estar errado, não cabe recurso, pois a apresentação do elemento aqui não altera o significado de crase, tá? Ele fala da crase. E apesar da explicação do que é crase estar errada, não gera essa inconveniência, tá? Mas eu entraria com um recurso com certeza. Assinale a alternativa que apresenta o uso adequado desse mesmo caso de acentuação. Acentuação, tá bom, tudo bem. Acentuação porque nós temos o acento grave que indica crase, tá bom. Vamos lá. Letra A. A falta de participação a movimentos populares. Pessoal, tá vendo que movimentos, além de ser uma palavra masculina, o movimento, ela tá no plural? Se tá no plural o termo, o meu A aqui, se fosse uma palavra feminina, tá? As greves, vamos colocar greves aqui, ó. Tá vendo greves? Aí estaria certo, porque aqui eu tenho o A, preposição, mais o as, artigo que acompanha greves, porque são as greves. Aqui eu não posso usar nem por ser estar no singular e nem porque eu tenho palavra masculina. Elimina essa jossa. A letra B. Verbo partir. Pessoal, não se usa crase antes de verbo. Lembra que verbo eu não consigo passar para a palavra pro masculino, tá? Eu só vou conseguir utilizar a crase se eu conseguir fazer um paralelo com o feminino. Elimina essa jossa. Letra C. Relativo a este problema. Problema é masculino, é o problema. Eu não uso crase dessa forma antes da palavra, muito menos antes de pronome demonstrativo. Desculpa, eu me empolguei. Não se usa crase antes de pronome relativo. Apaga isso aqui, pelo amor de Deus. Agora a letrinha D. Devido à política do governo, a população diminuiu. Vamos trocar a palavra política por... Pensa. Devido à política do governo, devido a decreto. Vamos trocar por decreto. Ai, que palavra bonita. Devido a decreto. Não, Borges, não ficou bom. Se você colocar a palavra decreto no lugar ali, vai ficar ao. Devido ao decreto. Se aqui eu tenho a mais o, aqui eu tenho a mais a. Ou seja, ó, aqui, ó. O acento grave é para marcar isso. A mais A é igual a com acento grave. Por isso a resposta correta é a letrinha D. Muito bom, muito gostoso. Ai, eu me empolguei agora. Em relação à tipologia do texto lido, podemos classificá-lo como predominantemente. Pessoal, não concordo com a banca, porque o nosso texto lá é expositivo. É uma exposição. Eu não gosto de tratar o texto como dissertativo. Porque a dissertação, ela requer uma análise a partir do conceito de persuasão, de convencimento. Mas, no geral, a banca ela foi esperta, ela foi safa. Por quê? Ela não colocou o expositivo aqui, certo? E dentre essas alternativas, a única que se encaixa, se você analisar, é a letra B, ó. Dissertativo por discutir e apresentar um tema. Exato. O tema nesse caso é o quê? É a questão relacionada ao tema política do filho único. Não é injuntivo por se tratar de um manual de explicativo. Tá explicando? É um manual que explica alguma coisa? É um manual de como aderir à política do filho único? Não, não é. Então, elimina. Letra C, narrativo, por apresentar fatos muito subjetivos. Só vai nessa daqui quem não sabe o que é narrativo, quem não sabe o que é subjetivo. Subjetivo é aquilo que pertence ao sujeito, é a opinião, certo? E narrativo é uma contação de história. Então, não dá para ir na letra C. E a letra D, descritivo, por apresentar dados idealizados. Pessoal, idealizado faz parte do ideal que alguém entende a respeito de alguma coisa. E a descrição é nada mais, nada menos do que a caracterização de algo. Se nós tivéssemos somente um texto descrevendo o que é a política do filho único, aí tudo bem. Mas nesse caso, descrição, nós temos ali pelo menos um ponto onde pode ser tratado como descrição. E eu quero aquele que predomina. Predominar significa que ele está de forma... ele é principal, é o principal tipo textual do meu texto. O que eu não tenho em relação ao descritivo. É isso. Você gostou? Quer a segunda parte desse assunto? Quer a segunda parte? Eu trago para você. Deixa aqui nos comentários. Borges, quero a segunda parte na minha mesa, agora! Eu jogo.
jogo na mesa para você. Fechou? Tranquilo? Light, light? Um beijo nesses corações ávidos por conhecimento. Fiquem em paz. E até a segunda parte.